Alô pessoal, aqui é Leonardo Tacuno e estamos com mais uma aula de estrutura de dados. Vamos continuar aqui a implementar a nossa classe vetor, né? Estamos na aula 5. O que a gente vai fazer agora? Bom, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem até agora. Aqui na nossa classe vetor, nós criamos o método adicionar, né? Criamos o construtor da classe vetor. Definimos um contador de elementos, essa contagem de elementos indica a quantidade de elementos que tem no vetor, e adicionamos alguns elementos. Fizemos tratamento de exceção desses método adicionar caso a quantidade de elementos extrapole o meu tamanho máximo. 5 é um número pequeno, né? Eu posso deixar um tamanho, sei lá, 10. Vou deixar assim, por enquanto, 5, porque eu vou mexer nisso aqui depois. Vou trabalhar com um vetor, um max aqui, um tamanho maior de vetor, né? Vou aumentar aqui a tela do Eclipse para a gente trabalhar melhor aqui. O que eu quero agora, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método para devolver, né, para um usuário de uma classe vetor o tamanho do meu vetor, ou o número de elementos do meu vetor, né? Bom, a gente tem o vetor, que é um vetor lógico, que tem uma capacidade 5, e aí essa capacidade poderia ser 50, 5.500, sei lá, um número grande, né? E aqui eu tenho uma quantidade lógica, eu vou incluindo elementos conforme eu vou incluindo nesse conjunto, esse contador vai aumentando e esse é o número real de elementos que eu tenho no vetor, né? É o número que eu estou controlando, né? Então o que eu vou devolver para o meu usuário aqui da minha classe vetor é a quantidade de elementos que eu tenho no vetor até o momento, a quantidade de elementos que foram adicionados àquele conjunto, né? Então, para a gente testar esse cara aqui, eu vou adicionar 3 números aqui: 22, 54, 33. Bom, ele está dando uns erros aqui, porque lembre, o método adicionar que a gente fez na aula passada, ele necessitava que a gente tratasse uma exceção aqui. Então eu preciso colocar todo esse bloco aqui dentro de um try catch. Né? Então vou identar aqui, né? Try catch exception, que é a nossa classe de exceção, a exceção mais genérica que a gente tem, né? E se ocorrer algum tipo de exceção, eu dou um e.print stack trace. Ele vai imprimir na minha tela, explodir na minha tela o erro. Como eu disse para vocês, você poderia não mostrar esse erro para o usuário apenas fazendo um log. Uma vez que eu adicionei vários elementos no meu vetor, eu posso querer saber eu quero saber, por exemplo, a quantidade. Bom, a quantidade. Na classe vetor, a quantidade não, tamanho, né? O meu método chama tamanho. Então, o método tamanho vai devolver a quantidade de elementos que eu inseri no vetor até aquele momento. Então, são 3 elementos. Bom, eu sei que tem 3 elementos. E eu posso querer ver os elementos do meu vetor. Se eu simplesmente vier aqui do jeito que está e quiser imprimir o meu vetor,
a variável vetor, o que vai acontecer? O println vai receber um vetor, um objeto da classe vetor, e ele vai imprimir alguma coisa que tem uma frase esquisita aqui, ó. O vetor é um vetor que está nesse pacote, e aí tem um número esquisito aqui. Bom, é um negócio meio estranho. Eu não queria imprimir isso aqui, eu queria imprimir os números, os elementos que estão nesse vetor. Bom, como que a gente faz isso, né? Na classe vetor, eu posso implementar um método que existe chamado toString. Então eu posso vir aqui em source aqui, gerar um método toString aqui, ó. Gerar um método toString e os campos que eu vou imprimir são só os elementos. Bom, o toString o que é? Eu tenho uma palavra aqui reservada, uma palavra especial chamada override. Override é sobrescrita, sobreposição. Tem a ver com orientação a objeto, né? Eu estou sobrescrevendo um método que veio de algum lugar. De onde veio? Existe um conceito chamado herança, tá? Essa classe que a gente está criando, o vetor, ela implicitamente é herdada de uma classe mais geral chamada classe Object. É a classe do Java, que é uma classe pai de todas as outras classes. Classe Object. E lá nessa classe Object existe um método toString. Esse método toString é invocado toda vez que você requisitar que esse objeto aqui se transforme numa string. Nesse caso aqui, como eu chamei println, um parâmetro para o println é um objeto que é uma string, né? Eu tenho que transformar isso aqui numa string para poder apresentar aqui como um texto. O que o método da classe Object vai fazer é imprimir uma referência, um endereço de memória onde esse vetor se encontra, né? Pois bem, o que a gente está fazendo aqui é sobrescrevendo o método da classe Object e escrevendo o nosso próprio objeto. É sobrescrito. A gente está mudando o comportamento do toString para que ele imprima só o que a gente precisa. No caso aqui eu estou imprimindo vetor, que é o nome da nossa classe, elementos, que é o nome da nossa propriedade aqui, né? E array toString. Bom, eu deixei tudo público aqui, eu vou deixar tudo privado esses métodos aqui. Vou deixar tudo privado. Nenhuma outra classe precisa ter acesso a essas variáveis privadas. E a gente vai encapsular, proteger essas variáveis e não deixar nenhum outro usuário, nenhuma outra classe ter acesso. Porque senão eu poderia vir aqui no principal e ter acesso a esse vetor aqui, né? Incluir coisas nesse vetor e alterar esse valor da quantidade. A minha classe vetor ela tem que ser autocontida, ela tem que ser autoprotegida, ela tem que se autogerenciar, né? Então, as variáveis internas servem para controle desses dados internos, né? E aí eu vou ter métodos que acessam aqui. Por exemplo, count, se eu deixar alguém alterar o count, eu perco o controle de quantos elementos eu tenho na minha variável. Eu deixo só essa variável count read only, através do método de acesso que só permite a leitura dessa variável count, né? E a mesma coisa o vetor de elementos aqui. Eu poderia imprimir desse jeito, né? Então, quando eu for executar aqui no principal, na hora que eu chamar o println aqui, ele vai chamar um método toString, vai invocar esse método e vai imprimir esse texto aqui. Esse toString, arrays toString, é um método especial da classe arrays, como o elemento é um vetor, né? Ele tem uma classe só para tratar vetores e ele transforma um vetor em uma string. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Então, o texto de saída fica vetor, elementos, muito poluído, né? Eu posso tirar isso aqui tudo, ou deixar só return arrays
toString. Bom, mas eu falei que tem 3 elementos e os 3 estão aqui, e os outros 2 elementos que não foram preenchidos estão como 0. Mas não é muito legal deixar esses 2 elementos serem impressos, já que eu tenho só 3 elementos, eu não quero que apareça 5 elementos aqui, né? Então, eu não tenho controle sobre essa impressão, ele vai imprimir tudo. Se tiver lixo aqui, algum número extra, você não vai saber por que esses números, outros números estão aqui. Então, o que eu quero fazer é imprimir só a quantidade necessária que estão logicamente armazenados no meu vetor, né? Para isso eu vou fazer o seguinte, ó. Em vez de usar o array toString, eu vou criar uma string. Eu vou utilizar uma classe especial chamada string builder. Vamos ver aqui, string builder. Tá? E aí eu vou chamar de S, nosso string builder. Vou alocar esse objeto. E essa string builder vai ser utilizada para a gente montar a nossa saída. A string builder é uma classe que ela é utilizada mais para você montar esse tipo de frases compostas de várias strings, né? Ela é mais eficiente do que você fazer concatenações comuns de strings com sinal de mais, né? Então a gente vai fazer um for int i. Vou usar o for each, né? Para cada elemento. Não. Que eu preciso não passar por todos os elementos, né? Eu preciso ir até a quantidade, né? Então vou utilizar o for i igual a 0 até a quantidade e mais. E aqui eu vou dando um append. E aqui é necessário eu colocar um append, né? E incluindo elementos na posição i. Bom, ele vai ir adicionando uma string, né? Esses elementos. E aí eu posso utilizar um método para converter, né? Integer ponto toString. Vou usar esse método para converter para a gente não ter problemas de conversão, né? Certo? Bom, e adicionar uma vírgula aqui. Bom, antes de começar aqui, eu vou utilizar aquela colchete, né, o símbolo do colchete para indicar que começou. E vou incluir no final aqui um símbolo de fecha colchetes. Vamos ver como que vai ficar aqui. Bom, então eu vou executar. Em vez de devolver o array, eu tenho que devolver o s.toString. Bom, ele apresentou os 3 elementos. No entanto, ele deixou uma vírgula aqui e essa vírgula ficou feia aqui, grudado com esse fecha colchetes, né? Vou deixar um espaço aqui. Além disso, bom, faltava um espaço aqui.
Para eu tratar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for até cont -1, né? Fazer um for até cont -1, e o último elemento que eu vou inserir aqui, se o cont -1, se o cont for maior que 0, né? Se eu tenho elementos ali, eu vou adicionar esse elemento na posição cont -1, que é o último elemento do meu vetor. E aí eu tenho beleza, então eu fiz esse artifício para tirar a última vírgula, né? Então fui até imprimir, incluir no vetor o 22 e o 54, rodei 2 vezes, e como o cont é 3, né? Então eu peguei a posição 2 no meu vetor, que era o 0, 1 e 2, né? Pegou o 33 e incluí o 33 sem a vírgula ali, para não ficar a última vírgula grudado com fecha colchetes, né? Então foi isso que eu fiz aqui, tá? Então o que acontece aqui? Quando eu chamar esse vetor println no vetor, ele vai chamar o toString. É a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Ok. Então é isso. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui. A gente implementou mais um método para tratar esse conjunto, né, que é saber o tamanho do vetor, mostrar os elementos do vetor, né, a gente está mostrando os elementos do vetor de uma maneira interessante. Incluímos o String Builder, que é uma classe utilitária aqui para a gente montar coisas com string, mais úteis do que eu ficar fazendo concatenação de strings com o sinal de mais, né? É mais eficiente, né, no ponto de vista de gerenciamento de memória, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui e até a próxima, pessoal. Assinem o canal. Abraço.